Queridos irmãos e irmãs que estão aqui na igreja e que nos acompanham de suas casas pelas redes sociais da nossa paróquia, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, o 8º dia depois da ressurreição do Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir pode ser dividido em 3 partes. A primeira, a respeito da presença do ressuscitado na comunidade no 8º dia. A segunda, acerca de Tomé e da sua incredulidade. E a terceira, que é a conclusão original do Evangelho de São João. Esta última parte, que diz respeito a tudo que foi escrito neste livro, mas que não é ainda tudo sobre Jesus. O Evangelho de João tem consciência de que ele não esgota, de que ele não diz tudo sobre Jesus. Mas por outro lado, ele tem consciência de que aquilo que foi dito foi para despertar e sustentar a fé dos seus leitores. Aqui nós aprendemos algo fundamental. Quando ouvimos, quando lemos, quando rezamos o Evangelho, nós estamos alimentando a nossa fé. O Evangelho é alimento para a nossa fé e não para outras situações. O Evangelho não é fonte histórica, o Evangelho não é elemento para outras implicações teóricas ou práticas. Há quem escreva, por exemplo, psicologia a partir do Evangelho. Mas o Evangelho é, segundo São João, alimento para a nossa fé. E o que é que nós então podemos aprender para a nossa fé a partir das 2 partes anteriores do Evangelho? Olhemos, por exemplo, o início do Evangelho. Se no domingo passado o ressuscitado se manifestava na aurora do novo dia, de manhã, ao raiar do sol, hoje São João diz que foi ao anoitecer daquele dia. Nós sabemos que estas situações temporais do Evangelho de João dizem respeito muito mais do que a hora do dia à situação psicológica da comunidade. A comunidade dos discípulos estava anoitecendo. A morte de Jesus, a sua prisão, a sua paixão, o seu sofrimento, tinha deixado a comunidade dos discípulos destruída. Os discípulos não conseguiam mais, ainda não conseguiam mais se reunir, se encontrar, professar aquela fé que eles professavam no Mestre Jesus. Eles estão à beira das trevas. Por isso estão de portas fechadas. O Evangelho diz que é por medo dos judeus, mas não é. Porque no 8º dia ainda não há perseguição dos judeus. A perseguição dos judeus pertence ao tempo em que o Evangelho foi escrito, não ao tempo em que o Evangelho, ao tempo de que fala a narração do Evangelho. Mas não obstante tudo isso, uma coisa renova, uma experiência transforma e reconfigura a comunidade dos discípulos. O ressuscitado, crucificado, põe-se no meio deles. Quando os discípulos de novo se encontram depois da manhã da ressurreição, eles experimentam, não é uma notícia, não é uma teoria, é uma experiência. Eles experimentam
a presença do crucificado ressuscitado no meio deles. Jesus põe-se no meio deles, saúda-os com a paz, o primeiro dom da ressurreição, o dom que reconfigura a comunidade que vivia no medo, a comunidade que estava destroçada, ela agora recebe a paz do ressuscitado, e é essa paz do ressuscitado que vai dar um novo início para esta comunidade de discípulos. Jesus não se põe acima deles, abaixo deles. Jesus se põe no meio deles. É assim que Deus está, no meio de nós. E esta frase que nós repetimos tantas vezes, graças a Deus, na nossa liturgia pós-conciliar, ela pode ser o resumo da fé que nós professamos nesta liturgia do segundo domingo da Páscoa. Ele está no meio de nós. Ele não está embaixo de nós, Ele não está acima de nós, nós não estamos embaixo ou acima, do lado onde quer que seja. Ele está no meio de nós. Ele é o centro da nossa vida e nós estamos todos indistintamente equidistantes dele. Se o Senhor está no meio e nós estamos em círculo ao seu redor, estamos todos à mesma distância do Senhor. Não há aqueles que estão mais próximos ou aqueles que estão mais distantes. Ele está no meio de nós. E pondo-se no meio dos discípulos, Jesus revela como é a comunidade que Ele quer. Ele quer uma comunidade onde todos estejam juntos ao seu redor, deixando que Ele seja o centro da comunidade. Jesus mostra aos discípulos as mãos e o lado aberto, porque a cruz se tornou sua identidade. O ressuscitado não é a negação do crucificado, pelo contrário, o ressuscitado será sempre o crucificado. Ele não vai negar, ele não vai rejeitar as suas chagas, o seu sofrimento redentor. Mesmo ressuscitado, ele vai carregar consigo as marcas da sua paixão salvadora. O ressuscitado é o nosso Redentor. Há uma identidade entre aquele que morreu na cruz e aquele que ressuscitou para a nossa salvação. Depois Jesus envia os discípulos. A comunidade é reconfigurada no 8º dia. O dia do Senhor é sempre uma experiência de encontro novo e reconfortador com o Senhor crucificado, ressuscitado, mas sempre em vista da missão. Nunca em vista da nossa própria satisfação, mas sempre em vista da missão. Talvez o Senhor esteja permitindo que nós fiquemos tanto tempo privados da presença na Eucaristia, justamente para que nós aprendamos que a Eucaristia não é uma experiência de autossatisfação, mas é uma experiência de missão, de envio missionário. Talvez nós estivéssemos muito mal acostumados a nos satisfazer, a gozar da presença do ressuscitado na Eucaristia dominical, simplesmente para o nosso deleite e para o nosso contentamento, sem ouvir de Jesus o envio missionário. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todo aquele que experimenta
a presença do ressuscitado na comunidade no 8º dia da semana ou no 1º dia da ressurreição deve transformar-se num missionário, em alguém que se compromete com o projeto e a proposta de Jesus. E então, para terminar, deixando o Tomé para outra ocasião, qual é o projeto de Jesus? O projeto de Jesus se expressa nessa palavra reconciliação e misericórdia. Aqueles a quem vocês perdoarem, eles serão perdoados. E aqueles a quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Ou seja, levem o amor de Deus a todo canto. Não deixe ninguém sem a experiência do perdão, da reconciliação, da misericórdia. Como nos lembrou o Papa Francisco no ano extraordinário da misericórdia, sejam misericordiosos como o Pai. Misericordia sicut Pater. Sejam misericordiosos como o Pai. Façam a reconciliação e a misericórdia chegar a todos os cantos. Não deixe ninguém sem a experiência da reconciliação. Esse é o projeto de Jesus, o projeto com o qual nós temos que nos comprometer, o projeto para o qual o ressuscitado vem ao nosso encontro a cada domingo para de novo nos lançar nesta missão de reconciliar o mundo a partir de Cristo. Quanto nós necessitamos hoje da reconciliação, da misericórdia, da experiência de perdoar e ser perdoados, da experiência do amor que é capaz de perdoar. Peçamos a Deus que nós não nos deixemos levar pela incredulidade, mas que nós creiamos no seu amor, que se manifestou radicalmente na cruz, onde Ele deu a sua vida por nós. E experimentando o seu amor, nós sejamos missionários, testemunhas da misericórdia, agentes da reconciliação no mundo e na realidade em que vivemos. Amém.